O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Organista e uma das principais musicistas brasileiras, principal intérprete de bar, estudou órgão e piano na Escola Superior de Música Santa Marcelina, órgão e cravo na Escola Superior de Músicas e Artes Cênicas de Hamburgo, na Alemanha, entre outros. No dia de hoje, no FOP Entrevista, com muita honra, temos Elisa Freixo. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso programa. Elisa, antes de mais nada, é uma grande honra tê-la aqui. Agradecer por esse tempo louco que você tem, tempo louco porque você faz 1 milhão de coisas, né? Encontrá-la em Ouro Preto, e já sabemos que foi a obra do acaso, né? Ou a deusa Fortuna, é uma questão de ponto de vista, que fez com que você passasse por Ouro Preto no dia de hoje para a gente gravar esse programa. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença. E eu queria começar por aquilo que você que faz de você uma das maiores musicistas do mundo, quer dizer, a grande intérprete de bar. Quer dizer, o que é Johann Sebastian Bach para você? Que contato foi esse? Que encantamento é esse que esse músico do século XVIII exerce na sua cabeça e que essa paixão que não acaba? Muito obrigado de novo. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho disso para mim. Então, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E eu acompanho um pouco, não como eu gostaria, o trabalho da Rádio FOP. Vocês estão de parabéns por manter uma programação tão interessante. Realmente a figura de Bach é uma figura completamente sedutora, eu creio que para mim e para muitos músicos. Porque ele é criador de uma obra inesgotável e é uma obra que pode ser lida, relida, interpretada e escutada milhões de vezes. E ela nunca é uma obra cansativa. Ela se renova, ela se refaz de uma forma como nós, que trabalhamos tanto essa obra, não conseguimos entender. E eu creio que toda aproximação que a gente faz da obra de Bach, ou eu pelo menos sou assim, é com uma atitude de muita humildade. Porque a gente se aproxima sabendo que mais uma vez nós vamos aprender alguma coisa, que mais uma vez nós vamos entender alguma coisa que a gente não tinha entendido, muitas vezes, embora a gente trabalhe a mesma obra 20, 30, 50 vezes. Então eu tenho algumas experiências assim muito interessantes. Toda Semana Santa um grupo de pessoas vai para minha casa e a gente trabalha a Paixão segundo São João. Então, como fizemos isso agora, umas semanas atrás, quando acaba a obra, antes da gente ouvir a última peça, eu agradeço a presença das pessoas e a oportunidade de trabalhar mais uma vez uma obra. E isso eu faço há 20 anos e há 20 anos toda vez tenho um interesse novo e alguma coisa para aprender que eu não tinha percebido ainda. Bom, Bach é uma figura tão complexa, e como outras figuras complexas da história, como Da Vinci, por exemplo, só para citar um, né? Que ele teve ele teve a capacidade de resumir a história da música anterior a ele, na sua obra, e teve a capacidade de anunciar o que viria para frente. Então ele preparou com o seu trabalho uma obra ou uma série de elementos para que outros músicos se desenvolvessem ou desenvolvem a partir do trabalho de Bach. Só te interrompendo, para os nossos ouvintes terem clareza disso, é porque uns estudos, e você vai explicar daqui a pouco para a gente tudo isso, que Bach vai fazer é que torna alguns desses estudos tornam possíveis a existência de instrumentos musicais que, para muitas pessoas pensam que esses instrumentos existem desde que mundo é mundo, como é o caso do piano, e não é, né? Com certeza. Quer dizer, então tem instrumentos que só vão surgir graças a Bach. Né? Vão se desenvolver graças a Bach. Quer dizer, vão se transformar naquilo que a gente conhece.
né? E é isso, e por daí, não fosse ele um dos maiores compositores de todos os tempos, não bastasse tudo isso, ainda tem isso, mas por favor, só te interrompi, só para o nosso ouvinte entender por que desse teu comentário, né? Desses estudos, dessa importância. Mas, por favor, devolvo a palavra a você e com o pedido de pedir desculpas mais uma vez. Imagina. Realmente, o que o Bach fez a obra dele é incompreensível justamente porque ela privilegia uma série muito grande de aspectos. Então, ele trabalha a técnica de construção de instrumentos junto com luthiers. Ele ensina. Ele trabalha uma obra muito equilibrada, onde a música vocal tem a mesma importância da música instrumental. Ele explora a técnica de todos os bons músicos que estavam no entorno dele. Se ele estivesse convivendo com um bom violinista, com um bom flautista, ele compunha para aquele músico tocar. Ele educa. Então, ele cria uma escola, por exemplo, a partir dos teclados. Ele imagina que qualquer músico toque teclados. Então, ele começa com as invenções a 2 vozes, invenções a 3 vozes, as suítes, depois o cravo bem temperado, depois as obras mais complexas que se chamam os 4 volumes dos exercícios para a tecla. Então, ele vai compondo de uma forma assim que, se a pessoa começar lá no começo, com os livrinhos da Ana Madalena, do Wilhelm Friedman, e terminar com as variações Goldberg, esse músico dominará a técnica dos teclados. Então, ele é uma pessoa assim, de tantos aspectos, e depois ele faz, lá pelos anos 1720, um tratado de afinação, que é o cravo bem temperado, que é também um tratado de composição de fugas. Né? Então é uma obra que ainda não foi suficientemente estudada e nem discutida. Eu acho que é uma lacuna na história da música. Muito pouco se falou sobre essa obra. Essa é a obra divisora da música em 2 momentos. Tudo que vem antes do cravo bem temperado e tudo que vem depois do cravo bem temperado. É uma obra que realmente divide a história da música em 2, porque pela primeira vez é possível se escutar todas as tonalidades. E Bach fez, então, 48 prelúdios e fugas, partindo dos 12 tons da escala, em tonalidades maiores e menores. Então, é uma obra magnífica que precisaria ter um estudo teórico mais sério do que já foi feito até hoje. Então, ele apresenta tantos aspectos que a gente não consegue entender como uma pessoa só consegue ver a vida e ver a obra musical com essa riqueza e circular, se movimentar bem em cada um desses aspectos. Não, tem uma coisa que, engraçado, eu estou ouvindo você falar e me lembrei agora, que tem a ver com a minha formação, que é em História e Ciência Política, aonde um sociólogo, um dos pais da sociologia, que é Max Weber, ele tem uma afirmação dele que ele diz que o que diferencia o mundo ocidental do restante das sociedades é que o mundo ocidental ele foi buscando ao longo dos séculos, consciente ou inconscientemente, aí a obra do acaso também opera bastante, uma racionalização das coisas. Ou seja, a sociedade europeia, no caso aí seria o mundo ocidental, ela se tornou distinta das demais porque todas as coisas foram muito racionalizadas, as relações sociais racionalizadas, e aí é que entra, você vai entender agora por que eu estou citando Max Weber, que ele diz que o exemplo mais bem acabado que ele tem da demonstração dessa racionalização é a música, e inclusive citando o exemplo de Bach. Só que aí tem uma coisa, e aí que vem eu faço essa longa citação para colocar a pergunta. Eu acho interessante que eu me lembro quando eu li essa primeira vez, como músico amador, como estudante de história e tal, eu fiquei encantado com aquela frase, mas ao mesmo tempo eu pensei, como é que pode? Quando eu ouço Jesus, a Alegria dos Homens, quando eu ouço a Paixão segundo São Mateus e outras obras de Bach, não conheço todas elas, mas eu me sinto profundamente emocionado. E ao mesmo tempo, eu leio essa afirmação de Weber de uma grande racionalização e pegando até a sua fala, desses enormes e extensos estudos que Bach fez ao longo da sua vida. Quer dizer, eu fico pensando, gente, que contradição louca é ao mesmo tempo ser racional e não perder a emoção, ou isso ou eu é que não estou, ainda não alcancei o suficiente. Queria que você falasse um pouco disso, se essa sensação minha é completamente errada, ou se isso é possível mesmo, ele ter juntado essas 2 coisas, emoção e razão. Não, ele realmente juntou, talvez a emoção no período barroco tinha um nome diferente do que nós usamos hoje. A emoção barroca se chama afeto. Esse é um assunto muito vasto e complexo. Mas, por exemplo, nós podemos dar
fazer uma ligação muito próxima geograficamente a nós que estamos aqui em Ouro Preto, a Igreja do Pilar. A Igreja do Pilar é uma igreja estruturada, desenhada e planejada, e ela usa uma série de técnicas para criar um afeto nas pessoas que entram ali. É difícil você entrar na Igreja do Pilar, mesmo nos dias de hoje, e não se emocionar. Sim. Porque o uso dos elementos é muito bem dimensionado justamente para produzir um efeito naquele que aprecia e naquele que adentra aquela obra, que no caso é um templo. Bach sabia usar as técnicas racionalmente para que essas técnicas produzissem um efeito. E o efeito no período barroco se chama o afeto. Então, o objetivo do uso da técnica era de desenvolver afetos. E o Bach consegue fazer isso, conseguiu não só na sua geração, mas nas gerações seguintes. Cada uma fazendo a sua leitura. Se Mendelssohn fez uma leitura da Paixão segundo São Mateus a seu modo, com 120 cantores, sabe lá o tamanho da orquestra, cortando a obra porque a obra era muito longa, né? No século XIX, Mendelssohn fez isso. Ele fez a seu modo e criou, através daquela leitura, um tipo de afeto certamente característico do homem do século XIX. Hoje nós nos permitimos ser emocionados por essa obra a nosso modo, claro diferentemente de um homem do século XVIII, mas por causa do uso das técnicas que Bach fez de forma muito racional e muito consciente e com muita competência, como poucos fizeram. Não, eu fico impressionado, quer dizer, e exatamente por isso, estamos falando de alguma coisa de 300 anos, ou mais, um pouco menos, e ainda que as circunstâncias, as conjunturas sejam outras, o fato dele ainda conseguir comover, de alguma forma, né? Isso eu fico impressionado. Isso aí é uma coisa que há uma admiração profunda da minha parte em relação a Bach, ainda que fique, quem sabe um dia antes de morrer eu consiga ouvir pelo menos mais da metade da obra dele. Mas você tocou agora há pouco na questão aqui, você citou Ouro Preto, e você é mais do que conhecido aqui da gente por causa do órgão da sede mariana e o lugar onde você mora, que é em Tiradentes também, do órgão. E eu queria pensar nessas apresentações de Bach que você faz, já teve a oportunidade de fazer, até lançando alguns álbuns, né, alguns CDs, mas mais do que isso, colocar uma questão para você, que conversamos até fora do ar, mas aí vamos colocar, e você mesmo me autorizou a colocar em pauta. Por que não ter esses compositores barrocos mineiros na lista de apresentações? Qual é o impedimento? O que acontece? Vou pegar um gancho. O órgão que nós temos em Mariana é um instrumento Harp Schnitger, da cidade de Hamburgo, um instrumento muito importante. E Johann Sebastian Bach passou a sua vida inteira tentando ser organista de um Harp Schnitger e foi reprovado em todos os concursos que ele tentou. Eu vi isso numa entrevista que você concedeu, eu achei essa história o máximo, quer dizer, é incrível, quer dizer, você toca num órgão que o seu grande ídolo, quer dizer, o grande mestre, né, não conseguiu. É, verdade. Ele naturalmente pretendia ter instrumentos bastante maiores e mais ricos do que o nosso. Então, instrumentos com 3, 4 mil flautas, nós temos aqui 1000 flautas mais ou menos. Ele pretendia ser um dia organista num desses instrumentos. E, curiosamente, isso não foi possível para ele, então veja que eu me sinto muito privilegiada, né? E realmente, nas nossas apresentações, nós fazemos um repertório muito vasto e rico, porque o instrumento permite, o instrumento da Sé de Mariana permite. É um instrumento muito rico em cores e fala muitas línguas, é realmente um órgão maravilhoso. E a questão que mais nos é colocada é justamente essa: por que não se toca música brasileira? Não se toca porque essa música não existe. Então eu, quando vim para Minas, que eu era muito jovem, 30 anos atrás, eu tinha a ilusão de que talvez a música existisse e os acervos ainda não tivessem sido tão bem estudados, né? Ou que talvez em algum acervo perdido
num interior, muito interior, saindo um pouco desses grandes centros onde já se conhecia melhor, como Ouro Preto, Mariana, né? Quem sabe em algum lugar que não fosse São João del Rei, que não fosse essas grandes cidades onde já se sabe bem o que existe, né? Isso nunca aconteceu. Hoje, muitos acervos são já bem conhecidos e não existe repertório escrito para instrumento de teclas. Ainda não apareceu. Quem sabe, ainda eu tenho esperança, quem sabe um dia num sótão de alguma igreja apareça alguma coisa, mas cada ano vai ficando mais... Nem no século XIX, nada? No século XIX, muito pouco repertório, realmente muito pouco. Mas no século XX começa a aparecer com Nepomuceno, por exemplo. Poucos autores, Henrique Oswald, que viveu no Brasil, mas realmente muito pouco repertório para órgão. Mais contemporaneamente, um pouco por causa do movimento que tantos organistas fazem no Brasil, de sair do Brasil e para festivais, precisando levar um pouco de música brasileira. Então nós temos algumas peças compostas mais recentemente pelo Mahler, pelo Calimério Soares, pelo Padre Penalva. Então alguns músicos têm se dedicado. Ainda assim eu acho que poucos. Mas algum motivo? Curiosidade. Eu creio que o órgão no Brasil foi um instrumento de acompanhamento mesmo e que esses músicos mineiros sabiam improvisar nas missas. Então, as poucas oportunidades que o órgão tinha de tocar sozinho, não era tocado um repertório, era uma improvisação sobre um tema que tivesse sido cantado ou que fosse cantado logo mais na missa, um tema gregoriano. Entendi. E poucos escreveram isso. Na Europa também era muito comum, e é muito comum, nas grandes catedrais se toca muito repertório, com certeza na Europa se toca muito repertório. No Brasil, eu creio que as pessoas que usavam os órgãos fizessem assim um arranjo daquilo e tivessem um uso ali mais imediato. Por outro lado, se houve um repertório, como organista levava para casa suas partituras, diferentemente do coro, as partituras do coro ficavam na igreja, as partituras do organista iam para casa, as famílias podem ter se vendido isso, jogado fora. Não, eu tô perguntando isso. Agora eu fiquei pensando aqui numa coisa. Não sei, por favor, me passou pela cabeça aqui. Estou pensando em Bach, que está vivendo em uma área notadamente protestante. E aí você tem o Brasil, quer dizer, majoritariamente católico, ainda mais no século XVIII. Será que essa opção religiosa contribuiu para isso? Por favor, eu estou só... porque realmente me veio na cabeça agora isso aqui. O mundo católico deixou um acervo muito importante. Então não nós temos muito repertório em Portugal, na Espanha, Itália, França. Certamente que a música foi muito importante no mundo reformado, por causa de Lutero. Sim. Mas o mundo católico deixou uma herança importante. No entanto, a falta de partituras para órgão e para teclas, ela se repete na Bolívia, ela se repete no México, ela se repete no Uruguai, na Argentina, no Peru. Em todos os lugares onde existe música colonial, na América Latina, não existe música para teclado. Isso aí parece uma pesquisa historiográfica mesmo, para tentar entender esse negócio. Quem sabe algum dos nossos alunos vai fazer isso um dia, né? Não, porque é estranhíssimo. É né? muito estranho. Porque, aliás, tem a ver até com a pergunta seguinte, que era falar dos órgãos históricos aqui no Brasil, que é lógico, evidente, você é uma das maiores conhecedoras disso, e nós vamos falar disso, mas aí fica mais estranho ainda, porque não estamos falando de um instrumento que era raro, né? Raro no sentido de não ter, olha, só tem um em toda a colônia. Não, na América Portuguesa existiam até uma quantidade bem razoável. Nós já temos hoje conhecimento de mais de 100 órgãos do período colonial que desapareceram. Sim, então. E nós temos cerca de 20 que sobreviveram. Quer dizer, o número de sobreviventes é muito menor do que o número originalmente existente. E de qualquer forma é um número expressivo. É um número expressivo, mas não expressivo como no México, onde existem 800 órgãos do período colonial e que foram preservados, alguns perdidos. Aí né? já é outra outra civilização. Mas vai pensando aqui em termos de Brasil, esses 20 órgãos históricos, que já estamos caminhando para o final do primeiro bloco,
e eu queria que você falasse um pouquinho deles, quer dizer, ou seja, onde eles estão, mais ou menos que estado. Um é Mariana, parece estar em reforma, né, por causa da Sé, né? O órgão não está em reforma, a Sé está em reforma, então o órgão teve que ser desmontado e preservado. Perfeito. E daí as flautas estão preservadas e guardadas e o órgão está coberto, e enquanto a Sé estiver sendo restaurada. Na hora de recolocar as flautas, nós vamos ter que fazer uma limpeza severa e, naturalmente, uma afinação. Então, haverá uma interferência no órgão, mas é uma interferência mínima, mais uma manutenção do que um restauro. Além de Mariana, nós temos alguns órgãos importantes aqui próximos, que estão restaurados, que são pela Ordem de Restauro Tiradentes, a matriz, São João, que é o Museu Regional. São João del Rei. São João del Rei, que é o Museu Regional, que é um órgão que pertenceu a uma fazenda, é um órgão brasileiro, e estava na capela de uma fazenda. Desculpe, o órgão brasileiro que é fabricado no Brasil. Manufaturado no Brasil. Olha, interessante. Fabricado no sentido de fábrica, né? Entendi, Feito. Sim. Porque eram manufaturas muito pequenas, não se pode considerar uma manufatura em série, ou um fazer em série. E temos também um instrumento muito interessante que está restaurado em Diamantina, que é o órgão da Igreja do Carmo, onde José Emerico foi organista antes de vir para Ouro Preto. E de Ouro Preto, daí ele seguiu para o Rio, e nas 3 cidades ele foi organista e mestre de capela das igrejas das ordens terceiras do Carmo. E o órgão de Diamantina sobreviveu, o de Ouro Preto e o do Rio não sobreviveram. Então nós temos um testemunho muito interessante de como José Emerico usou o órgão, ou talvez não como ele usou, mas que órgão ele usava, que som ele ouvia. Essa já é uma parte importante da história que está reconstruída. Você tinha citado Barbacena fora do ar. E Barbacena tem um órgão brasileiro, muito provavelmente, eu não posso fazer essa afirmação, ele não está restaurado, ele está em projeto de restauro, nós precisamos de um patrocínio, é um restauro relativamente barato, o órgão está na matriz, é um instrumento pequeno que tem características muito, muito particulares, e que eu espero seja restaurado em breve, porque nós já estamos lá faz uns 2 anos batalhando por um projeto, já temos o projeto, já temos o restaurador, já temos o local e tudo, agora falta só o patrocínio. Características particulares seriam essas, só para... Por exemplo, quando nós abrimos o someiro, que é o local onde o ar é distribuído para que o ar atinja as flautas, nós abrimos esse someiro, encontramos uma forma de se construir someiros e canais de ar, como se fazia na Espanha no século XVI, XVII. E um órgão do século XVIII. Do século XVIII tardio, ou quem sabe até do começo do XIX. Então esses dados são muito curiosos para nós, porque vão dar a partida, essas restaurações, elas dão a partida para se reconstruir a parte técnica, a história do desenvolvimento técnico da construção dos órgãos, né? Então a gente fala da história dos órgãos, na verdade a gente tem que falar da história da técnica dos órgãos, como os órgãos eram construídos. Sim. Essa é uma pergunta que nós não temos resposta ainda, mas nós vamos tateando. Então temos elementos suficientes, quando esses órgãos forem restaurados, para escrever um texto muito interessante contando essa técnica em tal lugar foi assim, no outro lugar foi de um outro jeito. Não, e como, né, foi parar essa técnica? Se uma técnica da Espanha do século XVI, como é que para em Barbacena em fins do século XVIII? Princípio do XIX, isso aí é no mínimo, muito que espanhol curioso. É esse que foi parar ali? Ou que brasileiro ou português foi esse que foi parar na Espanha e veio, retornou, né? Agora, e uma coisa que você falou, a gente está encerrando o primeiro bloco, e que eu acho que é fundamental, e eu vou trabalhar, a gente vai conversar um pouco mais disso no próximo bloco, a respeito de, quando você fala desses órgãos, talvez com algumas exceções, raras exceções, estamos falando de instrumentos musicais que estão no mesmo local para onde eles foram ou construídos ou adquiridos. Quer dizer, então o fato, quando você, por exemplo, que é musicista, você executa uma obra na igreja de Tiradentes, quer dizer, o órgão que você está tocando lá, o som que está sendo está ecoando ali pelo espaço, é fundamentalmente o mesmo. Isso eu acho magnífico, né? Magnífico. Eu costumo dizer que o órgão é uma testemunha viva de uma história passada, porque ele traz
o som que se escutava no século XVIII. Uhum. Então, ele tem essa capacidade, né, de reviver um som que é o mesmo som que um homem do século XVIII ouviu dentro de uma igreja barroca no seu tempo. Sim. Então, nós nos aproximamos muito dos autores e nos aproximamos muito do ideal sonoro, do volume, da cor, do timbre, quando a gente escuta um órgão. Realmente é uma voz do passado. Não, que simplesmente transforma o tempo numa abstração pueril, porque ela rompe com isso. Ela rompe. Porque quando eu às vezes eu tentei falar isso para algumas pessoas, olha, quando a gente fala de uma música qualquer do século XVII, talvez XVI, não é a mesma coisa. Porque os instrumentos são outros, as condições são outras. E no caso de um órgão de uma igreja barroca mineira, ou na Europa, é claro, também, você está falando uma máquina do tempo. Né? Você entra num túnel. Com certeza. Bom, mas Elisa, a gente tem muita coisa ainda para conversar e o nosso tempo do primeiro bloco está acabando. Eu estou conversando com a Elisa Freixo, que é organista e uma das principais musicistas brasileiras, a maior intérprete de bar aqui no Brasil, nesse nosso programa que tem a produção do Danilo Nonato e a Gabriela Pinheiro, e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. É um minutinho só. Quem é? Se for o frio, pode ir embora. Estamos bem agasalhados. Opa, Tchanka, todo mundo me confunde com esse raio desse frio. Não é o frio. É a gripe. Pois pode procurar outra freguesia, porque aqui não tem vez pra você. As mãos bem lavadas, objetos sempre limpos e sem compartilhar o que de uso pessoal. Espirrar só no lenço de papel. E a porta vai estar sempre aberta pra ventilar. E você, dona gripe, procure outro lugar. São medidas simples que previnem a gripe causada pelo vírus influenza. Faça sua parte para garantir seu bem-estar e todos que quer bem. A hora de prevenir é agora. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto, Rádio UFOP Educativa e TV UFOP. Apoio Prefeituras de Itabirito, Ouro Preto e Mariana. Estamos de volta com Elisa Freixo, que é organista e uma das maiores musicistas brasileiras e a maior intérprete de bar em nosso território, no nosso programa UFOP Entrevista. Elisa, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão dos órgãos históricos no Brasil, chamando a atenção para a acústica, né? Quer dizer, isso aí e aí eu me lembro, chegamos a falar, é quase uma máquina do tempo, porque rompe a ideia de tempo. Por que rompe? Porque o som que você está ouvindo ali é rigorosamente, talvez com milésimos de diferença do som que era produzido no século XVIII. Então, isso não é uma experiência, portanto, que não se repete em quase todas as demais áreas. Quer dizer, talvez seja, se não é a única, uma das poucas. Esses órgãos, e começamos lá no primeiro bloco falando de Bach, que é o seu grande mestre na música. E eu queria pensar nessa relação dos órgãos e dessa questão da música temperada e dessa coisa que você mesma citou no primeiro bloco, que faz do Bach ser um divisor de águas, né? Quer dizer, e eu sempre li sobre isso, quer dizer, o Bach, existe a música antes de Bach e depois de Bach, né? E esses órgãos aqui, aliás, queria começar por aí. Esses órgãos que nós temos aqui em Tiradentes, eles já são depois de Bach ou são contemporâneos a Bach? E a partir daí a gente começar a falar um pouco do porquê da importância de Bach na música, agora sim, já falando mais claramente da questão da música temperada, como é que funciona isso? Mas então, de novo, esses órgãos, eles são contemporâneos de Bach, são depois de Bach, como é que isso se dá, por favor? Bom, a evolução, se é que a gente pode chamar de evolução, né? A evolução da música é uma evolução que não é datada com precisão. Nós vamos ter datações muito imprecisas. Então, ao mesmo tempo em que em alguns lugares existem pessoas muito ousadas que vêm para frente, em outros lugares algumas pessoas são extremamente tradicionalistas e seguram os seus mesmos elementos e repetem o uso desses elementos
isso em toda a história, tanto no período renascentista, como no período barroco, romântico, enfim, até os dias de hoje. Bom, então, os órgãos que nós temos em Minas, eles são, ou no Brasil, mas os órgãos antigos restaurados estão todos em Minas. Existem órgãos preciosos no Brasil, mas eles ainda não foram restaurados. Então, os órgãos barrocos, que nós chamamos históricos, eu prefiro o nome de históricos, no Brasil, eles são datados de 1700, 1710, Mariana, até o último quartel do século XVIII, Tiradentes, é 1785. São João del Rei, o centro do século XVIII, e Diamantina também, segunda metade do século XVIII. Então, são órgãos que ultrapassam um pouquinho o barroco, se a gente considerar que o barroco é datado até 1750, mais ou menos, né? No entanto, todos os 4 órgãos têm uma afinação mesotônica. A afinação mesotônica é a afinação que foi feita na Europa, por exemplo, na cidade de Hamburgo, até 1720, nos órgãos. Bach conheceu os órgãos de Hamburgo, eles eram todos mesotônicos ainda, em 1720 e poucos, quando Bach compôs a Paixão segundo São João, por exemplo. Os órgãos de Hamburgo, que era a cidade para a qual Bach queria ter ido, ele foi reprovado no concurso e foi para Leipzig, então, né? Ele passou os últimos 23 anos da sua vida em Leipzig. Nesse momento, quando Bach vai para Leipzig, ele queria ir para Hamburgo, em Hamburgo os órgãos eram mesotônicos. Ou seja, não eram órgãos adequados para a interpretação da obra de Bach. Né? Bach já tinha dado um passo, estava dando um passo na direção dos bons temperamentos, que ele compôs o Cravo Bem Temperado em 1722. Então veja que é exatamente uma discussão que estava na pauta da vida do Bach, esse momento. Então, aqui, os nossos órgãos são afinados mesotônicos por uma discussão muito longa que nós tivemos, por causa de questões técnicas, e foi uma opção também, em todos os casos, e nós estamos muito seguros dessa afinação. Um texto contemporâneo a Bach diz o seguinte: o cravo é um instrumento mais propício a negociações, muito mais do que aquele duro conjunto de flautas do órgão. Porque o cravo, se ele estivesse afinado o mesotônico e o Bach ou qualquer outro músico quisesse transformá-lo num instrumento bem temperado, bastava dar uns ajustes ali em 10 minutos ou até menos. Um bom cravista reajusta o cravo no temperamento que ele quiser. A afinação mesotônica, ela existiu a partir do momento em que o acorde ficou completo, com a presença da terça. Então, é uma afinação bem antiga. As afinações bem temperadas existiram já no século XVII, ou talvez até antes, mas foram usadas a partir do século XVII e durante todo o século XVIII. E depois, em algum momento, começaram a ser introduzidas as afinações iguais, ou a afinação igual, porque se ela é igual, ela é única, né? Então, a afinação igual, ela perde as diferenças do cromatismo. Então, o cromatismo nas afinações bem temperadas e também, obviamente, na afinação mesotônica, o cromatismo é muito desigual. Os espaços entre dó sustenido e ré sustenido são desiguais, o que dá uma vivacidade para a interpretação da música. Então, as tonalidades soam diferentes. E essa é a riqueza do cravo bem temperado. Quando o Bach usou uma série de acordes, sabendo que dó maior é diferente de lá maior, ele escreveu para dó maior um modelo diferente de acordes do que ele escreveu para lá maior, porque a escuta era diferente. Não era tudo igual como é num piano moderno. Por isso, o Bach dá o título de bem temperado. O que quer dizer bem temperado? Que tem gosto, que tem um tempero, que tem uma desigualdade. Na verdade, hoje nós sabemos que até Beethoven conheceu instrumentos mesotônicos, né? Nós sabemos qual era o temperamento da orquestra que Haydn regeu, nós sabemos qual era o temperamento que Mozart usava nos seus fortepianos. Então, hoje a pesquisa vai muito longe e muitas pessoas têm a possibilidade de chegar perto de instrumentos que têm afinações boas,
bons temperamentos. Os pianos iguais mesmo, eles foram existir a partir da geração de Beethoven para frente. A gente nos órgãos sabe que a partir de César Franck os órgãos foram iguais. Até César Franck é difícil encontrar um órgão que tivesse afinação absolutamente igual. Quer dizer, nós falamos realmente do século XIX. Não, para o nosso ouvinte aqui, só para se situar, porque a importância do que você está falando, é o seguinte, por favor, me dirijo ao ouvinte. Vamos pensar em dois mundos, né? Há um mundo onde parece que as coisas tentaram se igualar e se viu alguma vantagem nisso, mas ao se igualarem, perde-se a individualidade, perde-se o singular, perde-se aquilo que é único. Né? Com certeza. E do outro lado, um mundo onde exatamente essa igualdade é impossível. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que pode prejudicar em certos aspectos, já que a igualdade é impossível, ou seja, vamos pensar em termos de música, uma mesma partitura musical, ela resultaria em coisas completamente distintas dependendo do instrumento, dependendo do local, dependendo de tudo. Quer dizer, a partitura seria a mesma, mas os resultados seriam completamente distintos. Ainda que existisse, aspas, uma perda nesse sentido, a singularidade, a individualidade, aquilo que é único seria valorizado e permaneceria. Quer dizer, então, mais do que uma discussão para o nosso ouvinte entender, mas essa questão da música no século XIX, esse embate, né? E acho que é um embate que não se resolve para a nossa felicidade, porque nesse caso eu acho que não tem que ter vencedor, muito pelo contrário, é uma coisa muito maior do que a gente pensar que estamos falando apenas de meros instrumentos musicais. Nós estamos falando de uma filosofia, do que sociedade é essa que a gente quer, no final das contas, né? Sim. Queremos uma sociedade que todos se vestem com a mesma roupa, do mesmo jeito, ou sociedade que cada um é singular, cada um é único, né? Com certeza. É muito boa essa colocação e essa comparação. Porque, na verdade, socialmente, as lutas pela igualdade, elas se dão no último quartel do século XVIII, com as revoluções. Haja vista o movimento da Inconfidência no Brasil, a Revolução Francesa e tantas outras, a libertação dos escravos, as lutas pelas libertações dos escravos nos Estados Unidos. Então, tudo começa no final do século XVIII. Ou seja, a partir daí, o homem deseja uma sociedade mais igualitária. Não faria sentido, portanto, que as escalas musicais fossem tão individualizadas. Naturalmente que a técnica dos instrumentos se desenvolveu no sentido deles também serem mais igualitários. Então você vai tocar um órgão antigo, você percebe que o volume entre os graves e os agudos é diferente. Um órgão mais moderno, ou um piano moderno, ele busca um equilíbrio entre graves, médios e agudos. Não era assim. Então, é muito curioso. A vontade de se igualar, ela permeia todas as manifestações humanas. A roupa, a casa, os direitos trabalhistas e as tonalidades ou o tratamento que se dá às tonalidades através das afinações. Não, sim, isso... Não, podemos ir adiante. Os vinhos, né? Qual é a discussão entre os franceses e os norte-americanos, né? Onde o francês diz, olha, cada vinho, a cada ano, sai com um sabor diferente, e é isso que faz com que o nosso vinho seja maravilhoso. E o americano fala, não, mas o nosso tonel é de alumínio e o nosso vinho todo ano tem o mesmo sabor. Claro. Então, ou se você quiser, podemos pensar mais de forma local, o terroir dos queijos, né? Quer dizer, por que um queijo do Cerro é completamente diferente de um queijo da Serra da Canastra? Claro. E passa longe do Cerro, do queijo do Alto Paranaíba. Então, quer dizer, é isso que entra na pauta da discussão. Sim. Quer dizer, o que eu acho interessante, Elisa, quando você chama a atenção disso, né, e eu chamo a atenção para os nossos ouvintes, é perceber que as coisas não funcionam como ilhas, né, isoladas de tudo. Não, elas estão todas literalmente no mesmo barco e as discussões, os debates, as mudanças ou resistências, elas estão presentes em todas as áreas. Quer dizer, isso é inequívoco. E agora eu queria voltar a uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Quando você disse que o órgão de Mariana é de 1740,
210. E os demais que você citou, Diamantina, Tiradentes e tem um terceiro... São João del Rei. São João del Rei. Seriam da segunda metade. No primeiro momento, você estava falando e eu pensando comigo. Falei, bom, então com certeza a afinação não é mesotônica dos outros três, porque já é do final do século XVIII. E aí quando você fala, não, era a mesma afinação, eu falei, ué, essa agora me pegou com a calça na mão, com as calças... Agora eu não entendi. Não é fácil entender. Me explica eu explico. Nós somos a América Portuguesa. Sim. E Portugal estava muito distante do centro da Europa, onde as modificações foram mais rápidas. Então, em Portugal, bem como nas montanhas na Suíça, bem como nas montanhas italianas, nas alturas, como no interior da Bolívia, como no interior do México, as afinações são mesotônicas até muito tarde. Até 1820, 1830, nós vamos encontrar órgãos mesotônicos. É muito interessante isso. E então, quanto mais o instrumento está perto de uma capital, ou está numa capital, ou está num centro rico, ele vai receber influências desse conhecimento, desse saber, dessa movimentação de pessoas e de informações. Quanto mais ele está distante desses centros ricos de muita informação, ele vai estar preso a tradições. Então, eu gostaria de termos ainda órgãos para restaurar e não temos, numa cidade como o Rio, por exemplo, ou Salvador. Salvador nós temos órgãos para restaurar. Seria muito interessante restaurar um órgão do século XVIII em Salvador e constatar qual a afinação, se existe algum conjunto de flautas que possam nos dar alguma informação a respeito da afinação desses instrumentos, porque Salvador era a cidade mais importante do Brasil e certamente foi muito rica. Ouro Preto também não temos mais nenhum órgão. Aqui existiram 4 órgãos, os 4 perdidos, né? Você sabe quais as igrejas? Sei. Carmo, Pilar, Rosário e a 4ª agora eu não vou saber. Não tem problema. Né? Mas Carmo, Pilar e Rosário sabemos. Gente, que pena, lamentável isso. Lamentável, é. O Mariana teve também São Francisco. O órgão de Congonhas, da Basílica, onde estão as obras do Aleijadinho, teve a sua fachada planejada pelo Aleijadinho. Olha. E olhando o coro, você vê o lugar do órgão. Dá perfeitamente para ver a curva que tem o coro, ali estava o órgão. E nada sobrou desse órgão. Nem um desenho, nem a fachada, nem uma flauta, nada. Foi tudo destruído. Mas alguma explicação? Pensando, por exemplo, nesse caso do... Tudo no Brasil se destrói, né? Nós continuamos destruindo. Tirando essa desde nossa que eu inacreditável aqui, capacidade, mas... tem uma casa histórica caindo aqui no centro de Ouro Preto, ali na subida de Santa Efigênia. Quer dizer, a gente continua vendo essa destruição, ela está do nosso lado e não se faz nada, ou não se faz o suficiente para se preservar. Se faz muito, mas não é o suficiente. Então, a mentalidade é sempre a mesma, né? Destrói-se o patrimônio. Então, se perdeu, a gente não sabe por quê. É uma pena. É uma lástima. É chorar mesmo. É chorar. Dizer, porque você não... É a nossa inacreditável capacidade ou incapacidade, né, de cuidar. Voltando para os órgãos aqui e essa relação com o Bach. Bom, você chama a atenção que Bach, naquele momento, por exemplo, que até que ele foi reprovado no concurso de Hamburgo, né? Era um órgão lá de afinação mesotônica. Que é a mesma afinação dos órgãos aqui no Brasil. Então, num certo sentido, quando você toca Bach nesses órgãos aqui do Brasil, tem diferenças, então? Não só tem diferenças, como é difícil tocar Bach. Quer dizer, nós temos sempre um número limitado de obras que se pode tocar nos órgãos brasileiros. Olha isso aí. Os órgãos, eles são bastante impositivos. Uma pessoa assim? que queira tocar órgão, ela tem que conversar com o instrumento e descobrir o que o instrumento recebe como repertório. Então, cada órgão tem uma extensão diferente de notas, mais notas ou menos notas no grave e no agudo, acordes que vão afinar ou desafinar em certas afinações. Alguns órgãos têm pedal, outros não têm. Nos órgãos da América Portuguesa e de Portugal, naturalmente, os ibéricos também, é muito rara a presença de pedais.
Então nós vamos encontrar no Brasil, em órgãos bem antigos, pedais somente em 2 órgãos, que é Mariana e São Francisco de Salvador. A função do pedal no órgão seria para o quê? Prolongar o som? Não, o pedal do órgão é uma pedaleira, é um teclado para se tocar com os pés. Ah, tá. E Bach, então, usou órgãos com pedaleiras muito grandes, com corpos muito importantes de flautas e sons graves muito importantes, e esses grandes instrumentos com pedaleiras grandes influenciaram a forma como Bach compôs, inspiraram Bach. Um parêntese bobo, um comentário bobo da minha parte, mas eu não consigo me calar. Nossa, então é um instrumento que você tocava com os pés e com as mãos, literalmente, quer dizer... Literalmente. O órgão... O corpo do musicista ali, ele tinha que virar uma extensão do instrumento. Uma extensão do instrumento. O organista fica sentado no meio de muitas flautas, no caso de um instrumento ter muitas flautas, né? Sim. Mas, por favor, mas não vamos perder o que você estava falando, quer dizer, o Bach sendo tocado nos órgãos do Brasil. Então, nós vamos ter uma dificuldade, portanto, de tocar Bach nos órgãos históricos, o que certamente não vai acontecer com os órgãos modernos. A dificuldade que existe para se tocar Bach nos órgãos modernos é outra, é que os órgãos modernos são afinados num temperamento igual. Então, aí a gente perde os bons temperamentos que Bach sempre escutou. Então, de qualquer forma, nós vamos lidar com... como eu falei já uma vez, limitações que na verdade não são limitações, são características, são idiosincrasias. Porque você vai acabar dando uma outra interpretação. Claro. Que eu acho que até se Bach estivesse ouvindo, falaria, olha que interessante. Olha que interessante, exatamente. Quer dizer, não é só uma interpretação, é uma interpretação e é uma posse de uma obra, uma leitura que é motivada não só pela partitura, mas pela presença de um instrumento. Sim. Se esse instrumento, como você falou, se esse instrumento se modifica, naturalmente que a leitura vai se modificar também. Claro. Né? Essa é a riqueza da arte. Eu acho que essa é a parte sublime da arte. Sim. Você ir dialogando com o instrumento. Então, um organista, ele só será um bom organista se ele for humilde o suficiente para chegar perto do instrumento e questionar o instrumento e perguntar, bom, o que eu posso tocar com esse instrumento? Tendo em mãos este objeto, o que eu posso fazer? E não falar, eu vou tocar tal obra nesse órgão, nesse repertório, nesse dia. Não. Talvez nesse exato dia a tal obra não soe tão bem, porque o órgão choveu muito, tem uma notinha prendendo, a umidade no ar, alguma coisa se desafinou, sabe? Então, esse constante diálogo que o organista tem que estabelecer com o órgão, que numa dimensão um pouco menor acontece com os outros instrumentos também, mas no órgão é muito clara, porque você não vai nunca encontrar 2 órgãos iguais. Sim, mas aí fica mais interessante. É muito interessante. Porque na prática você nunca terá 2 apresentações iguais. Não. Ou as chances são reduzidíssimas aí. Exatamente. Porque, inclusive só uma observação, um parêntese rápido, novo parêntese meu, você deve ter assistido aquele documentário do Nelson Freire. Sim. Né, que é maravilhoso aquele documentário, né, acho que é do Nelson Pereira dos Santos, se eu não estou enganado, não me lembro mais do cineasta. Mas enfim, tem uma passagem interessantíssima quando o Nelson Freire briga com o piano. Ele literalmente briga. Porque aí depois vem o produtor do espetáculo e aí o Nelson fala, mas o piano não gosta de mim. Não adianta que esse piano não gosta de mim. Isso aí eu falei, eu nunca tinha ouvido alguém falar uma coisa dessa. Ainda que é lógico, eu modestamente, quando pego um violão, tento tocar, falo, esse violão não é bom, mas sempre... Ou eu não sei tocar o violão, mas agora dizer que o instrumento é que não gosta da pessoa, eu achei o máximo aquilo. Mas é mais ou menos isso, esse diálogo que tem que ter com o instrumento. Não tem muitos colegas, e eu faço parte desse grupo, nós consideramos os órgãos seres vivos. Né? São seres. E em alemão a palavra é muito boa, Ente, né? É um ser vivente. É um ser vivente. Então, a gente tem que dialogar com ele. E daí tem que ver se ele realmente vai responder aquilo que a gente está convidando o instrumento a responder. Às vezes responde muito bem, às vezes não. E, muito mais do que isso, os órgãos são os melhores professores.
Se um organista é sábio, é cuidadoso, é sensível, ele aprende de cada instrumento. Por isso os organistas têm que viajar muito, né? O pedaço mais difícil da formação de um organista é o fato de que ele realmente tem que gastar muito dinheiro e muito tempo viajando. É isso aí, eu me lembro de já ter assistido uma entrevista com você concedendo a entrevista, e aí você cita isso, né? E agora então com essa nossa conversa, aí que agora eu compreendo de forma mais absoluta, na medida em que cada órgão, no seu espaço, né, geralmente igreja e tal, com algumas exceções, é claro, ele tem uma sonoridade própria, né? Então, quer dizer, se você é um organista e você deseja, então, se aperfeiçoar naquele instrumento, de fato, a sina que você vai ter que cumprir é viajar. É viajar. Não vai ter jeito. Quer dizer. Mesmo porque os órgãos não são transportáveis, quase em nenhum caso, não é? Mesmo os órgãos que são transportáveis, o transporte é raro, porque é pesado, é penoso, é difícil, é caro, né? Então nós temos que nos transportar e apreciar esses instrumentos, que aliás foi uma coisa que o Bach fez muitas vezes na vida, né? Ele viajou muito. Mas eu quero só acrescentar, então, mesmo que fosse possível transportá-los, perderia a sonoridade. A sonoridade seria outra. Seria outra porque ele não está no lugar de origem, né? Exato. Quer dizer, você não vai chegar lá e vai conseguir reproduzir aquilo mais uma vez. Exatamente. Né? Aquela experiência continuará sendo única. Única, exatamente. Então, isso aí eu me lembro de um documentário também, que não tem nada a ver com música, mas mas eu estou frisando isso na nossa gravação aqui, para o nosso ouvinte ter isso em mente, que é sobre a produção de queijo. Tem um documentário maravilhoso do Elvésio Raton chamado Mineiro e o Queijo, que quem nunca assistiu, que assista, vale a pena. E aonde um produtor da região da Serra da Canastra, ele cita isso. Ele fala, olha, o meu pai pegou as vacas daqui da fazenda, o queijeiro daqui e levou para outro lugar. E o leite era a vaca, era o mesmo, o queijeiro era o mesmo, a técnica era a mesma, o queijo saiu completamente diferente. Por quê? Porque simplesmente o ambiente era outro. Quer dizer, então, por favor, com as devidas proporções, eu fico imaginando isso. Quer dizer, se o órgão foi projetado para aquela igreja, ou para aquele ambiente, mais especificamente, ele tem uma acústica, quer dizer, então aquele som é único, ele não vai ser reproduzido em outro lugar. Com certeza, isso é um fato. Quer dizer, então, eu sinto muito. Então, quem quiser assistir, por favor, que se dirija à igreja ou ao órgão, ou quem quiser tocar, que se dirija a ele. Realmente não há muito o que fazer, né? É verdade, não há muito o que fazer. É interessantíssimo isso, né? Agora vamos pensar um pouco na Elisa, agora, aproveitando esse final do nosso bloco, né? O que tem de imediato para acontecer? Quer dizer, alguma apresentação? Pois é, desde que Mariana está com o órgão desmontado, nós estamos fazendo apresentações em São João del Rei e Tiradentes. Perfeito. Semanais em Tiradentes, eventuais em São João del Rei. Nós temos um Facebook, Órgãos Históricos, toda a programação aparece por lá. E em pauta para restauro nós temos o órgão da Matriz de Barbacena, que pertence à Arquidiocese de Mariana. É uma igreja maravilhosa que está também passando por processos de restauro parciais, mas sistematicamente a igreja está sendo muito bem cuidada. E o órgão, então, está inserido nesse contexto de cuidados e restauro e reinserção. Então, muito trabalho pela frente. E esse, então, de Barbacena, com essa caixa, que tem, ou melhor, a parte interna, né, do ar, né, sendo de uma técnica espanhola, então, do século XVI, aí que fica mais interessante ainda. Muito interessante. Tudo isso tem que ser documentado, né? Sim. E é um assunto que demanda muito da gente no momento. Com certeza. Elisa, muitíssimo obrigado. Um prazer. Eu que agradeço. Muito honrado, aprendi e gostaria, quem dera, se eu tiver tempo, vou assistir você em algum momento. Não é possível que eu não consiga isso. Minha esposa com certeza está na lista também disso. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Gostei muito da conversa. Muito obrigada. Que bom, fico feliz com isso. A gente teve hoje aqui a Elisa Freixo, que é organista e uma das principais musicistas brasileiras, a principal intérprete de Bach, que ela tem formação na Escola Superior de Música Santa Marcelina, na Escola Superior de Músicas e Artes Cênicas de Hamburgo, entre outras. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até o nosso próximo UFOP Entrevista.
O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.